assim. Mas antes, para não enrolar, a gente vai colocar aqui, já que a gente está falando de esquerda e direita aqui, o Constantino, Rodrigo Constantino, jornalista, vai trazer aqui uma reflexão curtinha do problema maior da esquerda. É uma reflexão da esquerda, não, da direita. Os problemas da esquerda a gente já está tranquilo, né? Todo mundo concorda aqui que a esquerda é um negócio complicado, não é? Então, a esquerda a gente não vai nem entrar no mérito dos problemas da esquerda nesse momento aqui. Mas vamos falar do problema da direita. E aí vamos ver se vocês concordam com o Rodrigo Constantino, que traz essa dura reflexão, porém, uma reflexão importante, tá? Fala, Constantino, qual que é a dura reflexão que você traz em relação à direita brasileira? E aí eu vou contextualizar também. Estou passando aqui para fazer uma digressão ao vivo, pensar alto, né? Um brainstorm aqui do que está acontecendo. Em relação, obviamente, a esse laudo supostamente falso que o Pablo Marçal postou. Vamos lá. É falso mesmo? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Se é falso, o Pablo Marçal sabia? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Se ele sabia, foi ele quem adulterou, foi ele quem mandou forjar o laudo e publicar? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. E o mais interessante, nada disso é o que realmente interessa no que eu estou querendo trazer aqui para reflexão. Mesmo que o Pablo Marçal tenha feito isso, e sabe-se lá o motivo, e fala, caramba, ele estava indo bem, por que ele deu um tiro no pé? Mesmo que seja tudo isso, vamos supor que ele seja um maluco, que ele seja um picareta. Repito, não é o que vem ao caso aqui. O que vem ao caso aqui é a reação de uma ala da suposta direita, principalmente a ala tarcísica, digamos assim, e que, infelizmente, na minha opinião, tem também o dedo do Jair Bolsonaro. E eu falo isso com muita preocupação e tristeza. A direita está se esfacelando, a democracia não existe mais no Brasil e cada vez mais a gente não confia que vai ter eleições. O sistema vai permitir candidatos de direita para valer ao Senado em 2026? Será que vão dar um jeito de caçar o Salles ou tantos outros? Essa é uma dúvida que fica pelo seguinte: como é que as pessoas relativizaram a cadeirada do Datena no Marçal? Isso já foi uma coisa assustadora, eu gravei vídeo, eu escrevi textos. Agora estão relativizando, falar que é normal o Alexandre de Moraes dar 24 horas para intimar o Marçal para um depoimento. Falar em inelegibilidade ou impugnação da chapa, caçar a candidatura. E estão achando isso normal. O próprio Tarcísio pedindo a prisão do Marçal, sem sequer uma perícia para averiguar se é falso ou não o tal documento. E a prisão, né? Tem gente falando assim, mas se documento falso é passível de prisão. Sim, mas foi ele que falsificou? Foi ele que publicou? E aí, sabendo que era falso, e aí vem de novo o duplo padrão. Bom, pediram a prisão do Janones em algum momento. Aliás, o Tarcísio pediu o impeachment do Alexandre de Moraes, que cometeu vários crimes, que está censurando, perseguindo pessoas com prisão política de bolsonaristas, como o Felipe Martins, o Daniel Silveira. Então, deixa eu entender, o Tarcísio vem a público imediatamente após a pendenga toda, a celeuma toda, pedir a prisão do Marçal, mas ele não pede o impeachment do Alexandre de Moraes. E tem bolsonarista ok com isso, achando legal. Vamos brincar de eleição em 2026, porque nós vamos salvar a democracia do Brasil com o Tarcísio em 2026. É sério que tem gente acreditando nisso. E aí, quando eu faço esse tipo de reflexão, tem uma ala bolsonarista que vem com pedras na mão dizer que eu fui engambelado por um picareta, que eu virei Marsalete, que eu sou um idiota. Não estão entendendo o big picture. Não estão entendendo o que está em jogo no Brasil. Eu repito, vamos brincar de salvar a democracia brasileira pedindo a prisão do Marçal por um documento que o Janones fez muito pior do outro lado, passando pano para cadeirada, porque afinal de contas é o Marçal, e elogiando o Alexandre de Moraes protegendo o sistema. E vamos brincar de democracia com o Tarcísio em 2026. É isso que vocês têm a me oferecer. Gente, eu estou fora do Brasil, eu sou cidadão americano, eu estou preocupado com o meu país. É sério que vocês vão me apresentar isso como solução. Esse é o caminho para salvar o Brasil. Então o Brasil já não tem mais salvação. É isso que eu queria trazer como reflexão para vocês.
Porque se vocês estão nessa, vocês estão brincando de defesa de curral eleitoral. Eu não estou numa de bolsonaristas versus Marsalete. Isso não me interessa. Isso nunca foi minha praia. Eu faço há 25 anos o que eu faço. Eu defendo as minhas ideias de liberdade. Então, eu acho que o Brasil está merecendo afundar. Porque se a direita está rachada a esse ponto, brincando de fla-flu e passando pano para cadeirada, pedindo prisão arbitrária do candidato que vocês não gostam, porque vocês estão defendendo o Nunes, belo nome para a direita, belo nome, porque o Bolsonaro está apoiando. O Nunes, com 12 partidos no esquema da sua reeleição, com toda a visão de centrão fisiológico e de esquerda tucana que ele representa, o Nunes é a salvação de São Paulo. Então, meus amigos, tem gente já saindo em defesa do Boulos, prestando solidariedade ao Boulos, comunista invasor de propriedade que lança coquetel Molotov na Fiesp. Vamos ter empatia com Boulos agora, porque somos refinados, comemos com talher de prata e jogamos nas 4 linhas. Então, vamos prestar solidariedade ao Boulos. Se não existisse o Marçal na eleição de São Paulo, o Nunes estaria respeitando muitíssimo o Boulos. E vamos debater argumentos de forma civilizada, com o comunista do Boulos, que a turma da Globo elogia. E é assim que vamos salvar a democracia do Brasil. Com tucanos, com o Teatro da Tesoura, que voltou com tudo, e com a direita permitida, que não é direita nem aqui nem na China, e que se solidariza com comunistas invasores de propriedade. O Brasil tem salvação com essa turma? Eu deixo a pergunta no ar. Sabe por que não era polarizada a situação na política? Porque fizeram por anos uma jogada que deu muito certo aqui no Brasil. Que era uma jogada de enganar o povo, e o povo caiu que nem trouxa. Eu mesmo me considero um trouxa. Eu me considero, vocês consideram um trouxa? Veja só por quê. A gente, por muito tempo, torcia numa partida que tinha 2 jogadores do mesmo time, achando que tinha um jogador de um lado e outro do outro. Quando a eleição ficava na disputa entre PT e PSDB. A gente achava que o PSDB era a direita, mas nunca foi. Tanto que quando o Fernando Henrique ganhou do Lula, eu não entendi por que ele passou a faixa com tanta cordialidade, depois que ele perdeu, né? Ele ganhou, aí ele governou, e depois ele perdeu e foi cordial, porque o Fernando Henrique também era esquerda. Só que a gente era trouxa. Depois do Collor, que era um cara de direita e errou muito quando ganhou, tanto que foi empichado rapidamente, mas ferrou a poupança de muito. Inclusive tem muitos idosos que hoje têm medo de guardar dinheiro até hoje, porque acha que o banco a qualquer momento pode prender aquele dinheiro. Então não põe na poupança, não põe no CDB. E aí aconteceu esse fenômeno. Então quando ficava Aécio e Dilma, tudo certo. Quem ganhar estava lá à esquerda. A Globo não batia em ninguém, qualquer candidato estava bom. Hoje, qualquer candidato que surja no pleito eleitoral, que demonstre ser de direita de fato, como o Marçal demonstrou, e o Nunes perto do Marçal é um baita de um centro, porque o Marçal é direita. Os valores que o cara traz ali, você vê que é direita. O Tarcísio também, quando ele coloca a polícia lá na rua para resolver o problema lá no Guarujá, isso é um fenômeno de direita, militar, né? Legal. Ah, que vai ter ditadura com a direita. Esse é o maior medo que a esquerda quer pôr aqui. Vocês não podem eleger a direita, porque, olha, vai virar uma ditadura militar isso aqui de novo. O exército vai vir para a rua. Não, isso aí é um extremismo idiota que não vai acontecer. Tinha uns babacas que iam para a manifestação escrevendo intervenção militar. Isso fortalece o discurso da esquerda de que a ditadura pode voltar. Mas não volta. Com a rede social do jeito que está hoje, não vai ter ditadura e não vai ter o domínio da esquerda, como foi a roubalheira na época da Petrobras. Isso não vai voltar a acontecer. Então, o que irrita na esquerda é o sindicalismo, é o discurso que não casa com a atitude. Enquanto a direita se esfarela porque é desunida, porque é um movimento novo que está surgindo. Então é natural. É natural que precisam-se de alguns ajustes. Alguém questiona quem é o líder da esquerda no nosso país? É o Lula, né? E quem é o sucessor do Lula para você aí no chat? Quem é? É o Haddad? É o Boulos? É a Marta Suplicy? Não é, né? Agora, a direita, ela tem um líder, né, que foi o Bolsonaro, que surgiu votando no Lula, né, lá atrás,
porque também era enganado no voto. E eu desse mal não sofro, nunca votei no Lula na minha vida, nem vou votar. Nunca caí na pegadinha do sindicalista. Mas a gente vem desse movimento, por isso que não era polarizado, porque estava tudo certo. De qualquer jeito, estava tudo ganho, estava tudo dominado. E aí, quando surge uma direita, que nem o Bolsonaro, que entrou lá, e não deu um puto para a Rede Globo, e aí foi execrado pela emissora que deixou de fazer jornalismo para ficar atacando o presidente, e a Globo não é esquerda e direita não, tá? A Globo ela é de quem dá mais. E foi até um erro, na minha visão, o Bolsonaro não ter dado dinheiro para a Globo. Que ele deveria jogar esse jogo. Talvez a gente tivesse não colocado o Lula de novo lá. Então são reflexões que a gente precisa ter. Aí vem o Malafaia e fala mal do Bolsonaro. Quem aqui gostava do Malafaia antes desse movimento político? Sejam honestos com vocês e comigo. Eu nunca gostei do Malafaia. Nunca gostei. Aí a gente começou a gostar porque ele falava coisas que batiam com os nossos valores, porque ele estava imantado ali do lado do Bolsonaro, agarrado no saco do Bolsonaro, né? O Bolsonaro inelegível não podia falar muita coisa, mas o Malafaia podia, então era meio que um testa de ferro nos palanques do Bolsonaro. E aí qualquer coisinha que desagrade esses caras que são interesseiros com o Bolsonaro, eles ficam putinhos. Aconteceu com o finado Major Olímpio, com a Joyce Hasselmann, com o Alexandre Frota, que são pessoas que não são direita raiz. Eles se aproximam ali, se aproveitam da situação. Agora aqui em Guarulhos mesmo teve um vereador eleito porque se aproximou do Bolsonaro. Aí se um dia o Bolsonaro olha torto para ele, ele fica putinho e se desaliança do Bolsonaro. Com o Lula não acontece. Você acha que a Marta Suplicy já se desvinculou do Lula? Nunca. Você acha que o Boulos, mesmo sendo o patinho feio ali, nem é do PT, mas o PT faz de tudo para ele ganhar o cargo aqui na prefeitura? O PT nunca deu cargo para o Boulos. Mas o cidadão paulistano pode dar o cargo de prefeito para ele. E o PT vai isso, vai, contrata ele aí, né? Mas o PT mesmo nunca deu um ministério para o Boulos. Então a esquerda ela é mais unida. Isso não temos o que falar. Aí, Thiago, eu odeio que você fala bem da esquerda. Eu não vou, estou falando bem, tô falando que eles são mais unidos. É como se fosse uma máfia, né? Fechadinha. E a direita se dissolve com facilidade. Então é mais ou menos isso aí que o Rodrigo Constantino trouxe, essa reflexão. A gente tem que mudar isso. Ó. A direita tem que ser unida e o Nicolas foi perfeito nisso. Quando o Malafaia começou a falar mal do Marçal, quando o filho do Bolsonaro começou a falar mal do Marçal, o Nicolas foi e falou, olha, não é assim. Vocês estão atacando um cara dos nossos. Né? Então, me falaram aqui no chat, o Nicolas é o mais preparado. Eu acredito. Apesar da pouca idade física, né? O cara é bom. O cara é sensacional. Ele é agregador. Só que, para mim, ele está sendo preparado e fatalmente o Nicolas vai ser presidente da nossa república. Eu torço muito para que isso aconteça. Agora, o perigo é essa censura aí. Já querem deixar o Marçal inelegível porque viu que ele é um perigo para o sistema. Bolsonaro já tá. Então, pô, isso aí beira uma ditadura. Aí o cara que vota no PT com medo da ditadura militar, ele está favorecendo uma ditadura política. Não é? Então, pera lá. Tá vendo a Maria Lucinda? O Malafaia é traíra. Mas até ontem o pessoal estava batendo palma pro Malafaia aqui. Que sempre foi um pastor, que sempre teve interesse financeiro com a sua religião ali, né? Pedia descaradamente dinheiro na televisão para manter o seu tempo de TV e tudo mais. E aí, só porque se aproximou do Bolsonaro, aumentou até a quantidade de gente que gosta dele. Eu não caio nisso. Eu não caio nisso. E a gente tem que ser mais inteligente nesse ponto aí. Atualmente nós temos mais de 30 milhões de pessoas aposentadas, pensionistas da Previdência Social. E a esmagadora maioria dessas pessoas passam pelo chamado superendividamento. Trazendo uma solução prática, rápida e urgente para cada um de vocês, eu, Milton D'Antunes, juntamente com o Thiago Parigiani, em nossa parceria, estamos apresentando para você um manual prático para você lidar com esse superendividamento. Negociar diretamente com aqueles que são bancos, financeiras e que levam boa parte do que você tem de benefício mensalmente. Você vai mergulhar dentro de um curso prático e dentro dele você vai aprender
na prática, a livrar-se desse grande problema que afeta a vida hoje de milhões de brasileiros. Mas eu quero cuidar nesse momento em especial de você que acompanha o nosso trabalho. Então, não perde tempo. Adquira o nosso curso prático, que era R$ 249 e agora está em promoção, especialmente para você, por apenas R$ 49,90.